Fábio Lamberti e eu vou apresentar para vocês um pouquinho da história de um importante personagem para o nosso país. Como o professor vai falar mais à frente no vídeo, não se fala na história do século XX no nosso país sem passar pelo nome dele. Uma dica: ele é considerado por muitos o pai dos pobres e por outros tantos a mãe dos ricos. Você já sabe quem é? Não? Então, ao visualizar essa imagem, você saberá de quem se trata o vídeo. Revolução de 1923, Revolução de 1930, República do Galeão e, por fim, a morte de Getúlio Vargas. Bem, pessoal, o vídeo vai continuar com algumas imagens, com músicas da época e com outros vídeos relatando a época. De minha parte, eu espero que o vídeo seja útil para os estudos de vocês. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Oh! Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Getúlio Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, no interior do estado do Rio Grande do Sul, mais exatamente no município de São Borja. Esse município faz fronteira com a Argentina. Ele era filho de Manuel do Nascimento Vargas e de Cândida Francisca Dornelles Vargas. Descende de uma família rural da fronteira com a Argentina. O Getúlio Vargas começa seus estudos ainda em São Borja. Depois ele se muda para Ouro Preto, em Minas Gerais. Lá, ele e os seus irmãos acabaram se envolvendo numa briga. Essa briga acaba com a morte de um estudante paulista. Esse acontecimento faz com que ele volte para o Rio Grande do Sul. Uma vez aqui no Rio Grande do Sul, ele acaba entrando para a carreira militar. Em 1898, com 16 anos, ele se torna soldado na guarnição de São Borja. Em 1900, o Getúlio acaba se matriculando na Escola Militar de Táticas de Rio Pardo. Porém, lá ele não permaneceu muito tempo não. Ele foi transferido para Porto Alegre a fim de terminar o serviço militar. Com a patente de sargento, o Getúlio participou da Coluna Expedicionária do Sul. Essa coluna se deslocou para Corumbá em 1902, durante a disputa entre Brasil e Bolívia pela posse do Acre. O Getúlio se matricula em 1904 na Faculdade de Direito de Porto Alegre, onde hoje é a atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele se forma em Direito em 1907 e o início da sua carreira é como promotor público em Porto Alegre. Mas ele acaba optando por voltar para São Borja para exercer a advocacia. O pai do Getúlio Vargas tinha lutado na Guerra do Paraguai, então o primeiro contato militar do Getúlio Vargas foi com o pai dele. A passagem do Getúlio Vargas pelo Exército acaba sendo decisivo na vida dele. Outra coisa que nós não podemos deixar de comentar são as orientações filosóficas que vigoravam nessa época no Rio Grande do Sul. Eu estou falando do positivismo e do castilismo. Getúlio Vargas não foge à regra, tanto que coube ao Getúlio fazer um discurso no enterro do Júlio de Castilhos. Na juventude castilhista do Getúlio Vargas, ele fez amizades com vários jovens da elite do Estado. E esses acabaram se destacando lá na Revolução de 1930. Entre eles a gente pode citar o João Neves da Fontoura e o Joaquim Maurício Cardoso. O Getúlio se casa em março de 1910 e com sua esposa ele acaba tendo 5 filhos. Podemos dizer que os primeiros passos da carreira política do Vargas começaram em 1909, quando ele se elegeu deputado estadual pelo PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense. O Getúlio foi reeleito em 1913, mas ele acaba renunciando pouco tempo depois. Essa renúncia foi feita em protesto contra algumas atitudes do Borges de Medeiros. Nessa época, a Assembleia Legislativa Estadual era chamada de Assembleia dos Representantes. Em 1917, o Getúlio Vargas acaba voltando
para a Assembleia dos Representantes. Depois ele acaba sendo reeleito em 1919 e novamente em 1921. De 1922 a 1924, o Getúlio foi líder do PRR na Assembleia dos Representantes. Ele acabou diminuindo um pouco, né, o conflito que existia entre o PRR e o Partido Federalista do Rio Grande do Sul. Quando Getúlio se preparava para combater, já na Revolução de 1923, no interior do Estado, ele foi chamado para concorrer à cadeira de deputado federal pelo Partido Republicano Rio-Grandense. Essa vaga tinha sido aberta pelo falecimento do deputado federal Rafael Cabeda. Ele foi eleito, tornou-se líder da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, no Rio de Janeiro. Completou o mandato do Cabeda em 1923 e foi eleito deputado federal novamente de 1924 a 1926. Nesse período ele foi líder da bancada gaúcha dos deputados. Ele assumiu o Ministério da Fazenda em 1926 e ficou por lá mais ou menos um ano, até 1927, ainda durante o governo de Washington Luiz. Ele implantou no período algumas reformas monetárias e cambiais. A gente tem que entender que o Washington Luiz, né, nesse período, ele acabou escolhendo líderes de bancadas estaduais para serem seus ministros. Em 1924, o Getúlio Vargas apoia o envio de tropas gaúchas ao estado de São Paulo, em apoio ao Arthur Bernardes, né, contra a Revolução Paulista de 1924. E em um discurso na Câmara dos Deputados, o Getúlio Vargas acaba criticando os revoltosos. Vejam bem, depois de 1930, o Getúlio Vargas acaba dando anistia a esses revoltosos. Ele acaba deixando o cargo no Ministério da Fazenda em 1927 para poder se candidatar às eleições para governador do Rio Grande do Sul. Ele foi eleito em 1927 e o mandato dele ia de 28 até 1933. O vice-presidente dele nessa época era o João Neves da Fontoura. Uma coisa interessante da gente comentar, né, é que a eleição do Getúlio no Rio Grande do Sul encerra os 30 anos do governo de Borges de Medeiros. Ele assume o governo gaúcho de 1928 e exerceu o mandato até 1930. Porém, ele teve que desistir para poder se candidatar a presidente da República. O Getúlio iniciou, nesse momento, um forte movimento de oposição ao governo do Washington Luiz, né? Ele exigia que o Washington Luiz fizesse alguma coisa contra a corrupção eleitoral e que ele adotasse imediatamente o voto secreto e o voto feminino. Mesmo assim, a gente tem que entender que, mesmo com essa oposição toda, ele manteve, de certa forma, um bom relacionamento com Washington Luiz. Inclusive, a obtenção de verbas federais para o Rio Grande do Sul comprova isso. Ele conseguiu autorização para melhoramentos aqui no Porto de Pelotas, conseguiu também verbas para a criação do Banco do Estado do Rio Grande do Sul e para a criação da Varing. É importante a gente ressaltar que nesse momento ele respeitou também a vitória da oposição gaúcha, ou seja, o Partido Libertador, antigo Partido Federalista, né, em vários municípios gaúchos tinha conseguido vitória, e ele respeitou isso. Bom, pessoal, o nosso vídeo até agora teve duas fases, né? A primeira fase foi a apresentação dos relatos dos professores. A segunda fase foi a apresentação do Getúlio Vargas desde a sua juventude até o momento que ele deixa o cargo de governador do Rio Grande do Sul, né, presidente do Rio Grande do Sul, e vai concorrer à presidência da República. Agora, nós vamos entrar numa terceira fase. Nós vamos começar a falar da Revolução de 1930.